livro, na Bíblia, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, os anjos se regozijam, né, fazem festa, eles louvam a Deus. Quando Jesus nasceu, haviam anjos adorando a Deus, né? Com certeza Deus está querendo nos mostrar algo através da música em adoração a Ele. É muito bom, né? Jogo da memória, o que a gente falou ontem sobre a primeira aula de regência e de adoração? O que vocês lembram aí? O que chamou mais atenção naquela aula? O que você aprendeu? Cuidados com a voz, verdade? Uma coisa que eu não fiz ontem, né? Por isso que eu estou rouco hoje. Verdade. Opa, a importância do regente, não só na hora do culto, mas em qualquer ocasião que ele for ministrar, não é verdade? Dani? A diferença entre cantar, louvar e adorar. Qual que nós, o cantor, o louvor ou o adorador? Nós somos os três, na verdade, né? Nós fazemos os três, mas em primeiro lugar, aí na ordem, nós somos adoradores. Queria botar um aqui? Davi? A importância do regente vai ficar em expressão de apoio. Ah, sim, a expressão corporal. Quem lembra aí a porcentagem baseada na nossa comunicação de verbal e não verbal? 55% corporal, 35% facial e 10% somente das palavras que a gente usa ou canta, não é verdade? E a gente falou sobre a utilização desses momentos, né? Se é um cântico alegre, o que você vai fazer naturalmente? Sorrir. Mas se é um cântico de meditação, o que você vai fazer? Expressar um pouco, não com um semblante triste, mas com um semblante mais de meditação, mais de contemplação. Eu gosto de usar essa palavra aí, contemplação. Lembre dessas duas palavras aqui, nós vamos estudar daqui a pouco, com C. Celebração e contemplação. São duas palavras que encaixam bem na adoração dele. Então você vai deixar o... Alexandre, Não. você comentou ontem também sobre a porcentagem do culto, a porcentagem do louvor, né? Quanto tempo que a gente achava e tal. Eu achei interessante isso também, porque o louvor, ele agrada muito a Deus. Demais. E ele anima muita gente. Demais. E ele toma um tempo grande no culto, né? Muito. E é interessante pensar nisso, porque o regente vai aparecer bastante. Né? Às vezes vai ter uma pessoa... Por isso a importância do regente na frente. Uma pessoa na ceia, outra pessoa na oferta, outra pessoa na mensagem, mas o regente é o mesmo, então ele é o que mais aparece, então ele tem que cuidar disso aí que você falou. E o regente ele dura mais tempo. Não só deve o momento de adoração cantada tomar bastante tempo, né? Mas é muito necessário até para o crescimento da igreja, sabia? Foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos e com certeza daria a mesma resposta aqui no Brasil, de que uma das várias marcas de igrejas grandes e que crescem são igrejas que têm períodos longos de adoração. No mínimo, entre 10 a 15 minutos. Se você conseguir separar entre 10 a 15 minutos ininterruptos de adoração, é uma marca de uma igreja que cresce. Tá? Então, lembrem sempre disso. Você quer ajudar o crescimento da sua igreja, prepare um momento bom. Igual ontem à noite a gente fez aqui, não foi? Que gostoso, todo mundo saiu daqui edificado, fortalecido, né? Pronto para fazer a caminhada na casa mal assombrada, lá sem ter medo de nada, né? É bom demais. Leite. Só queria falar para o exemplo informação nada, né? Que eu falei que era 90%, só que eu confundi. Eu achei que era a quantidade dos irmãos que participavam dos hinos. Então eu peço perdão porque eu falei errado. E não é 90%, é coisa de 40% a 50%. Tudo bem, irmão. Vai e não pegue mais, tá bom? Tô brincando. Mas hoje nós vamos dar continuidade aqui, aprender algumas coisas novas. Eu vou tentar recuperar um pouco do tempo. Não que o tempo que nós tínhamos até agora foi perdido, né? De maneira nenhuma.
muito mais importante que qualquer coisa a salvação dessas almas. Algo do nosso irmão Ken também, poxa, que um velhinho de 83 anos, rapaz, problema de saúde, problema de memória, estando aqui, sacrificando, né, de várias maneiras para poder compartilhar as bênçãos, né? Que maravilha. Mas hoje a gente vai passar um pouco mais rápido para vocês terem um tempinho também aí no final, para terminar, fechar, né, o sermão. Depois eu quero que vocês orem para a gente, os mais experientes aqui, né, na fé, para que nós tenhamos a mesma vitalidade e idade do nosso irmão que chegar aos 83 anos com uma cabeça boa, e pregando o Evangelho, né, sacrificando de todas as formas para poder ajudar as pessoas a alcançarem a Cristo. Tem algumas coisas muito importantes também quando você está ministrando. Uma delas, como a gente falou, é a postura. Nós estamos falando de linguagem corporal, não verbal e verbal. Quando nós estamos ministrando, nós temos a tendência de ficar aqui pregado no púlpito, assim também às vezes na regência, né? Nós temos a tendência de às vezes estar mais fechado, com o braço cruzado. Na psicologia, inclusive, né? Quando você olha para alguém que está assim com uma cara fechada e o braço cruzado, o que isso traduz para você? O que isso quer dizer? Insegurança. Insegurança. Não está receptivo, não está aberto, né? Está fechado. Aproxima de mim aqui não, né? Se você chegar para o irmão e falar assim, como é precioso, irmão, está bem junto. Faz sentido? Está encaixando a minha palavra cantada com a minha expressão corporal? Não. E às vezes também a gente fica o tempo todo com a mão no bolso, né? Está lá tentando fazer congregação. Contente está meu coração, contente está meu coração. O que essa mão no bolso o tempo todo traduz para você? Insegurança, né? Então, a sua postura diante de um público vai fazer ele confiar em você ou não. Claro que, ocasionalmente você colocar a mão no bolso assim, um pouquinho, não tem problema, né? Mas ficar o tempo todo lá com a mão no bolso, né? Exemplo para vocês, se vocês não sabem como devem se portar na frente de uma audiência, posição padrão, tá? Você solta tudo, fica assim. Se você ficar assim, já está de bom tamanho. Não precisa fechar o braço, não precisa colocar a mão no bolso, não precisa cruzar as pernas. Posição padrão, ok? Pernas um pouco abertas, braços um pouco leves. O que está dizendo para você? Que eu estou aberto com você, eu estou aqui para te ajudar. E você pode se aproximar, você pode se relacionar comigo. Então, isso vai fazer uma grande diferença na sua ministração. Ok? Tem uma outra coisa muito importante que nós temos falado sempre aqui: contato visual. E existe uma regra, que é uma regra dos 3 ou 4 segundos. E qual que é essa regra? E você tem de 3 a 4 segundos, quando você faz o contato visual com alguém, por 3 ou 4 segundos, você cativa essa pessoa a estar mais perto do que você está fazendo, do que você está propondo. Quando eu passo aqui olhando, né, a cada um de vocês, um pouquinho, olhando nos olhos, estou trazendo vocês para mais perto de mim, para poder conversar comigo, para poder prestar atenção no que eu estou falando aqui, na verdade. Então, lembre-se de sempre manter um contato visual, pelo menos de 3 a 4 segundos com cada pessoa. E como que a gente pode fazer isso numa audiência como essa? Imagine aí uns pontos invisíveis, né, dividindo a sessão entre aqui, sessão A, sessão B, sessão C, sessão D, sessão E. O que acontece se eu ficar só aqui no meio? Acho que o projetor não está mostrando direito ali com a luminosidade correta, mas eu estou conseguindo ver só
contato visual só com o pessoal no meio, na verdade, e acaba acontecendo. Agora apareceu, ó. Acabou aparecendo aqui agora, e aí eu consigo só ver o que acontece com o pessoal da ponta. Vai lá. Os usos, né? Então, como é que a gente pratica isso na prática? Primeiro você vem aqui, né? E na seção B um pouquinho. Contato visual. Depois vai para a seção C. Manter o contato visual de 3 a 4 segundos. Depois volta lá no meio. Mantém o contato visual também. Né? Sem correr, sem pressa. E muito para você fazer isso. Depois você vem nas outras sessões e assim por diante. Deu para entender a ideia aí, né? Então, observem essa questão. E também não é para ficar, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz. Não é para ficar correndo de um lado para o outro, né? Para lá e para cá. Mas gaste um tempo, né? As músicas são longas, né? Tem bastante tempo, ainda mais com um público menor como esse. Não precisa ficar correndo, mas tem isso, ok? Vamos ver o que mais. Quais são os erros comuns? Quais são os cartões vermelhos aí para esse tipo de contato visual? O que acontece? Muitas congregações ainda usam usinários físicos, principalmente nos grupos casa ou acampamentos, né? Talvez uma congregação ou outra ainda que não aderiu à tecnologia, e nós vamos exortar esses irmãos depois aí a fazerem isso. Então, às vezes não tem recurso, às vezes está iniciando, mas não tem problema, pode usar o inário, né? Não tem problema nenhum. Ontem nós usamos o inário digital aqui, foi uma benção. Mas imagina só, você é o regente, você é o líder, você é o condutor, e você cantar aqui, né? Porque dele, por ele, para ele. Você está regendo o inário ou você está conduzindo o povo? A mesma questão da leitura da Bíblia que a gente fez aqui ontem, né, um exercício. A gente tem que tomar muito cuidado com essas pequenas comunicações que podem inibir as pessoas de adorar a Deus, né? Se o regente treinou bem isso, ele sabe o que fora. Ele vai para o inário para um ponto de fuga por causa da timidez. Exatamente. E você utilizando, igual o esboço na pregação, você só vai fazer o bate-volta, né? Só para lembrar uma estrofe, o início da estrofe. O ideal de tudo é você memorizar toda a letra. Isso seria o ideal. Mas, nossa memória é falha. Inclusive, Deus deixou a Bíblia escrita porque Ele sabia que nossa memória é falha, então Ele precisa sempre recorrer à palavra dele para lembrar as coisas. Então, a gente acaba recorrendo aí, né, ocasionalmente. Às vezes ficar de posse para o público, né? Às vezes está o PowerPoint aqui, né? Ou então a letra de ficar, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lá. Como é que eu vou reger alguém de posses, né? Então eu vou fazer isso. Não tem como. Então são erros como que lendo o PowerPoint como isso. Ou então ficar dependendo de recursos visuais o tempo todo, né? Sem manter o contato visual. Com os olhos baixos, às vezes, né, nós vemos pela timidez, pela personalidade, ou pela falta de prática, a gente vê muito irmão olhando para baixo quando está ministrando, olhando para o lado, olha para tudo quanto é lado, menos para o olho do irmão, né? E a gente tem essa tendência aí. Às vezes acontece também a gente ficar de olho fechado. Já viu aquele irmão aquele adorador nato, né? Que adorar a Deus, quer ficar o tempo todo, né? Pra te adorar, ó Rei dos Reis. E já começa o culto com o olho fechado e vai com o olho fechado até depois da mensagem, né? E o contato visual? Você deve se madurar. Tem momentos, principalmente nesses cânticos de contemplação, você deve mostrar esse período de meditação e de degustação daquele momento de louvor. Mas ficar o tempo todo de olho fechado, né? O que vai acontecer? Vai tropeçar, né? Acabar tropeçando.
Quem sabe aqui a diferença entre um termômetro e um termostato? Aqueles que já participaram no em Recife, Fábio e família aí, fiquem em silêncio, não vou conversar com vocês ali fora. Mas quem sabe a diferença entre um termômetro e um termostato? Otávio, então eu vou primeiro. Lucas, qual que é a diferença de um termômetro para um termostato? Isso mesmo. O termômetro ele mede a temperatura, o termostato ele controla. Na verdade, a gente pode traduzir isso para que o termômetro ele se adequa à temperatura do ambiente e o termostato ele dita a temperatura do ambiente, não é verdade? É igual, se eu quiser que essa sala tivesse um aparelho aqui com termostato, se eu quisesse que essa sala tivesse a 25 graus redondos, eu digitar para 25 graus e ele deixar o ambiente com 25 graus. Mas se aqui não tivesse um termostato, um aparelho que medisse, né, a temperatura, se eu colocar só um termômetro que medisse, o que o termômetro ia fazer? Ele ia se adequar à temperatura do ambiente, não é verdade? Qual que é a aplicação? Qual que é a aplicação para isso do Ministério de Louvor? O que vocês entendem como isso? Ele tem que controlar o ambiente do louvor e não ser controlado pela audiência. Exatamente. O regente controla o ambiente. Ele dita a temperatura do ambiente. Olha só. Ele não se adequa. E por que eu estou falando isso, que o regente não se adequa? Porque em muitos casos, você já viu naquela congregação que o cântico até começa um pouquinho animado, razoavelmente animado, mas a congregação é um pouquinho preguiçosa, né? Às vezes não quer cantar ali, talvez naquele ritmo, e vai desacelerando, e vai arrastando. Aquele cântico que começou lá, né? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. E aí no meio do cântico assim, ó. Todos os dias te bendirei. Como se tivesse uma corrente amarrada na tela, né? Aí você começa o cântico no tempo certo, no ritmo certo, mas a igreja vai. E o ministro de louvor? O ministro de louvor, termômetro, o que ele faz? Ele se adequa à temperatura da igreja. Eita! Aí ele vai junto e deixa isso acontecer, e vai arrastando mais ainda, igual uma pedra no sapato, levando a congregação cada vez mais para baixo. Exatamente. Exatamente. Aí o culto demora umas 3 horas para terminar, né? Fala. Quando eu estava na igreja de São Bernardo do Campo, na cidade, tem um irmão lá, ele canta muito alto. E ele senta na frente, quase de cara com quem está lá na frente. Reger com ele é complicado, porque você pode ser levado com ele. Imagino. Mas é por isso que existem algumas técnicas para você lidar com isso. Eu vou te mostrar para vocês aqui 3 maneiras de como que você pode controlar esse tipo de situação, né, na sua congregação, seja com você mesmo ou com a igreja. Por quê? Essa questão do ritmo, da velocidade, o termo técnico aí na música chamado de tempo. Toda música tem um tempo, né? Ou um tempo mais lento ou um tempo mais rápido. E existem 3 maneiras. A primeira maneira é você usar um padrão de compasso. O que é isso, Alexandre? Padrão de compasso. Como regente, existe... Como é que chama aquele aparelho na mão do regente? Baqueta, né? Batuta, né? Então, vocês como regentes do coral do Senhor, né, da orquestra do Senhor, aí para adorar Ele, vocês vão usar uma técnica chamada técnica da xícara de chá. Como é que você pega uma xícara de chá pequenininha? Você pega ela assim pela ponta, olha lá, faz aí com o dedinho, todo mundo, fica de pé, vamos ficar de pé, vamos lá. Olha lá, bom maestro. Vamos fazer na xícara de chá aí? Isso. Aí o que você vai fazer? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes que exige um pouco mais de tempo e não vou tentar correr, mas
eu vou explicar um pouquinho que eu estou correndo também, tem outras oportunidades de você aprender mais. Você vai criar uma base imaginária. Nós vamos fazer o 2x4, 4x4 agora não. Mas eu quero que vocês imaginem que tem uma base aqui na altura do seu bolso, na altura do seu peito. O que vocês vão fazer com qualquer canto? Vocês vão fazer esquerda, direita. Esquerda, para iniciar, tá? Existem outros milhares de compassos ali, de andamento, né? Isso, você fazendo automaticamente isso com a mão, inconscientemente, a igreja vai estar entendendo que tem um ritmo. Olha aí. Né? Então, olha só. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó. Vamos buscar coroa. É bem triste que tem que canta bem lento, mas ele é alegre. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Isso, Vicente é um bom exemplo. É aquele canto de coroai também, né? Aqui, ó. Ele é assim, ó, ele é 4x4, mas vou fazer como se fosse, né, esse padrão básico aqui, né? Ele aqui, ó. Saudai o nome de Jesus, Anjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória coroar. diminui o tempo. O Filho do glorioso Deus, com glória Tá vendo? Como é que nós conseguimos fazer uma dinâmica de tempo aqui, somente com a mão. A congregação vai entender que tem um ritmo e vai seguir você. Essa é uma das várias maneiras. Uma outra maneira é usar a respiração. Por quê? Quando nós não respiramos direito, nós perdemos o ritmo. É igual no futebol, quando você vai correr sem respirar, o que você vai fazer? No meio da explosão, você vai cair todo no chão, porque você não tomou uma respiração certa. Então, quais são as técnicas? Lembra sempre de respirar. Sempre respira. Vamos fazer de novo o diafragma aí, ó, eu mostrei para vocês ontem. Segura do seu lado. Não mexa o ombro, somente o peitoral, o diafragma. Puxa o ar. Isso. Se você sentiu o seu diafragma expandindo da direita para a esquerda, que você respirou certo. Se você não sentiu o seu diafragma expandindo um pouquinho da esquerda para a direita, é porque você está respirando pelo ombro. Você tem que respirar pelo diafragma. O que tem que expandir é sua caixa torácica. Ok? Isso. Muito bom. E aí, o que você faz? Você sempre respira antes da frase ou depois de uma palavra, mas nunca no meio. Nunca no meio. Imagina só se você for cantar, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos, lado a lado, andarmos com... Você vai matar o irmão do coração no agora, né? Então, ou é no início, ou no fim, mas nunca no meio, tá? Vocês podem até pegar o inário e marcar com uma canetinha verde lá, ou uma outra cor que vocês quiserem, para identificar os momentos que você tem que respirar. Isso ajuda muito. Tá? Isso vai ajudar a manter a zona de ritmo. 3 maneiras. Primeira maneira, técnica da xícara de chá. Segunda maneira, respiração apropriada. E qual que é a terceira maneira? Deixa eu ver aqui. Usar o volume. Por isso que é muito importante investir no sistema de som na sua congregação. Usar o volume do microfone como aliado. E existe uma regra, a primeira regra dos 3, 4 segundos, que é o contato visual. E existe uma segunda regra que se chama a regra dos 5 segundos. Qual que é essa regra aí, Alexandre? Quando você perceber que a igreja está começando bem devagar, você vai analisando, passou 5 segundos. Aí você usa o seu microfone como aliado. Como por exemplo, vamos lá, vamos supor que a igreja está lá arrastando, né? Vamos nesse sentido aqui, ó.
Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. A gente percebe, né? Cara, sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Entendeu aí? Usando o volume como seu aliado, você consegue cuidar daquele irmãozinho que canta mais alto que todo mundo na congregação. Também. Tá joia? Não tinha microfone lá. Pois é, tem que investir. É um investimento para a igreja, viu? Para começar a liderança lá. Pode colocar à vontade, queridos. Então, se a sua congregação deixar o ritmo cair, use o microfone, use a técnica da xícara de chá, use a respiração, né? Isso vai ajudar bastante. Senão, a sua congregação vai ficar igual assim. Quem já viu o filme Zootopia? Zootopia. Olha aí. Vai verificar marca ou não? Deu sorte. Eu me lembrei que tem parceiro na prova de vigilância. O pai já era mais rápido daqui. Se quer ajudar, ele é comigo. Espero que sim. Estão agitando quanto tempo e cada minuto conta. Olha o flash. São todos preguiças. Mas só porque ele é uma preguiça não pode ser ágil. Em Zootopia ele pode ser o que quiser. Flecha, flecha, ele nunca na brecha. Parceiro de muito tempo. De fato. Eu sou. Aí, Flecha, eu quero te apresentar minha amiga. Vou pular aqui, tem muito mais coisa para mostrar para vocês aí a respeito disso. A congregação vai ter essa tendência de arrastar você, de puxar, mas você é o termostato, você que dita a temperatura do ambiente, seja ela mais animada, seja ela mais contemplativa, você é o condutor. Imagina só se Moisés deixasse o povo, lá depois que ele desceu do Monte Sinai, continuar com a adoração do bezerro de ouro. Você é um líder, você está na frente, você está conduzindo. Quem é que conhece esse cântico? Esqueceu a letra? Não conhece? Aliás, vou pular. Ela faz um exercíciozinho rápido aqui, mas vocês entenderam a ideia aí, né? De pegar, de conduzir. Eu ia pedir todo mundo para. Eu pedi um aqui para vir na frente, a gente começar fraco, né? Um ritmo mais bem para baixo mesmo, e o regente teria que nos ajudar a voltar ao ritmo mais alto. Essa é a ideia. Mas por causa do tempo, nós vamos pular aqui. Eu vou te explicar por quê. Nós temos buscado fazer um treinamento como este aqui que nós estamos fazendo, né, para ministros e pregadores de todas as formas, em várias áreas, dentro e fora do prédio da igreja. Nós também temos um evento voltado só para a área da regência, só na área da música, que é o cante. O cante, a palavra, né, significa aqui, ó, C de Congresso Nacional, letra I, de regentes, engloba essas 5 letras aí, né? Congresso Nacional de Regentes. E nesse evento vocês aprendem como reger, como usar bem todas as técnicas de compasso, expressão corporal, cuidar da sua voz. Nós temos irmãos e irmãs que são fonoaudiólogos que nos ajudam. Nós temos pessoas capacitadas na área da música que ensina você a ler partitura, teoria musical. Nós temos irmãos que vão nos ajudar a cuidar da sua vida pessoal, como resolver conflitos, como ensinar um ministério de louvor na congregação, como cantar em 4 vozes e por aí vai. Toda uma estrutura. Lucas já participou, e na toa que ele tem feito muito bem aqui no de domingo, nos momentos, né, de adoração aqui com a gente. Então, eu convido vocês a participarem. Vou dar um spoiler rapidinho do que esse evento abrange. Isso é no último canto, essa propaganda que a gente fez, para vocês verem o que
é oferecer. Eu sou pra cantar e adorar aquele que merece todo meu louvor e toda a honra que eu puder tributar, porque Ele é o Senhor dos senhores. Tudo em minha vida sempre devo a Deus. Reconheço que sou apenas mais um filho seu, e o meu louvor eu vou a Ele ofertar agora nesta canção que eu canto. Livre eu sou para cantar e adorar aquele que merece todo o meu louvor e toda a honra que eu puder tributar, porque Ele é o Senhor dos senhores. Há muitas coisas que nos fazem pensar que o tempo é corrido e não dá para tocar, mas quem aventurado é quem busca a Deus primeiro em todas as coisas. Livre eu sou para viver e para louvá-lo. Livre eu sou para cantar e para louvá-lo. Livre eu sou para sempre adorá-lo. Livre eu sou. Livre eu sou para viver e para louvá-lo. Livre eu sou. Então, deu para ver aí, né, o que o Cante oferece. Se Deus permitir, nós vamos fazer a continuação. Nós tivemos que parar, infelizmente, na pandemia aí, e não conseguimos elaborar. Né? O João estava até ajudando a fazer a propaganda, né, para aquele Cante que ele tinha feito, tivemos que interromper, porque agora nós estamos fazendo um Cante regional. O próximo seria lá no Nordeste, porém veio a pandemia, os irmãos lá quebraram. O local que a gente já tinha alugado quebrou, foi devolvido o dinheiro e conseguimos fazer mais, mas agora que está tudo voltando ao normal, se Deus permitir, no próximo ano nós vamos ter aí a continuação do Cante, né? E eu quero fazer um Cante regional São Paulo também. Eu quero fazer não só Nordeste, Norte, né, Sudeste, Belo Horizonte, São Paulo, fazer Sul, igual esse acampamento. Nossa missão de plantar acampamentos como esse por todo o Brasil, treinar jovens de várias congregações, capacitar várias pessoas de várias formas. Então, você ouvindo, né, assim manda para você, se quiser um Cante algo, prepara. Se você quer ser capacitado, se você se vê com o dom de regente, de adorador, que conduz os adoradores nessa área, vai ser uma grande oportunidade de crescer nesse ministério. Pedir para vocês, né, baixarem o aplicativo, para escolherem um Cante. Então, qual vai ser hoje à noite, tá? A prática da perfeição. Esse aplicativo tem tudo, tem a letra. Você vai escolher um cântico lá, são 150. Você escolhe o seu cântico. Você vai trabalhar no tom certo. O que é o tom certo? É a nota correta que esse cântico deve começar. Como, por exemplo, se eu começar aquele cântico, por exemplo, exaltativo, se eu começar assim, ó. Está no tom correto? Ou se eu começar? Exaltar-te, ó Deus meu. Está no tom correto? Não. Então você vai achar o equilíbrio. Lá no aplicativo já tem um tom correto. Se você apertar o play, ele te dá o tom. Você vai treinar em cima disso. Tá bom? O ritmo certo, aí você pode usar a técnica da xícara de chá, tá bom? Para poder conduzir. Isso vai ser muito, muito importante. Expressão corporal. O que o cântico é? De contemplação? Tranquilo, mais animado, canjica, sobrancelha, né? Vamos trabalhar isso aí. Pega os 3 segundos, postura na frente, sem colocar a mão no bolso, ficar com o braço cruzado. E é isso, ok? Deixa eu deixar aqui para vocês verem de novo. Então, agora vocês vão ter um tempo aí para poder preparar a sua mensagem. Se você já terminou, o que você vai fazer? Você vai treinar no espelho. Se você já treinou no espelho, você vai treinar com o seu colega do lado aí. Se você já fez isso tudo, você pode praticar um pouco do cântico, né? Então, porque hoje vai ser a prática da perfeição, vai ser essa tarefa aí. Tá beleza? Então, vamos trabalhar aí na hora do almoço, mais uns 45 minutos. E daqui a pouco a gente vai almoçar. E hoje à tarde vai ter uma atividade muito especial. Trabalhar aqui, viu, pessoal? Termina o seu sermão, pratica, reveja, releia.